Boa noite, pessoal. Só esperar vocês entrarem, que aí eu já inicio. Vou esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre dependência afetiva, dependência emocional, o que é isso, como conviver com com essa coisa que gera tanto sofrimento e como superar também, né? Vai falar sobre estratégias para superar isso. Vou esperar mais um pouquinho. Boa noite, meu nome é Daniel Aben, sou especialista em relacionamentos. Através da psicologia, eu ajudo pessoas a conquistar e manter um relacionamento seguro. E o tema de hoje vai ser dependência afetiva, apego excessivo, né? E só um detalhe aqui. Eu peço para vocês que compartilhem para um amigo, para uma amiga que você sabe que está passando por isso, né? Já dá aquela indireta. Não, claro que você vai enviar para quem você confia, que confia em você, mas ajuda a compartilhar essa live porque eu tenho certeza que vai ajudar muito quem estiver vivenciando essa experiência. Quando a gente fala de dependência, antes eu quero falar sobre o princípio do prazer. A gente se apega a tudo na vida que é fonte de prazer, que, que gera expectativa de recompensa, e que vai dar para outra pessoa que está próxima da gente uma noção assim, se eu me alinhar com essa pessoa, eu vou sentir prazer, eu vou ter experiências prazerosas, porque ela tem qualidade, ela tem valor. E isso é normal, tá? E isso pode ser real, como pode ser imaginado. A gente pode idealizar uma coisa, que a pessoa tem uma qualidade ou que ela vai compartilhar isso com a gente, mas só aqui, ó, isso gera muito sofrimento, inclusive. Então, a gente se apega às fontes de prazer, e dependendo do equilíbrio desse apego, se ele for muito pro ansioso, a gente vai desenvolver a dependência emocional, que já é um convívio, inclusive, com a pessoa. E a gente se apega a várias fontes de prazer, a vários tipos de prazer. E aqui eu posso até introduzir para vocês necessidades básicas, como as de Maslow. Acho que com certeza vocês já ouviram falar de uma pirâmide que é muito famosa, a pirâmide de Maslow. Inclusive, não foi ele que inventou a pirâmide, tá? Foi empresas que utilizaram a teoria no contexto empresarial. Mas, enfim, o que diz essa hierarquia de necessidades? Que a primeira coisa na vida que a gente busca aliviar são necessidades das mais básicas possíveis, como fome, sede, sexo, necessidade de respirar. E existe uma sub-hierarquia dentro até das básicas, porque uma vez que a gente, por exemplo, entre a fome e a sede, qual que vocês acham que tem que aliviar mais rápido? A sede, né? Porque ela mata mais rápido. E entre a sede e a necessidade de respirar? É óbvio, né, gente? O que é mais urgente, o que gera mais desconforto, mais desprazer, é o que a gente tem que aliviar o mais rápido possível. E depois dessas necessidades básicas, depois que isso já está razoavelmente satisfeito, a gente sobe um nível nessa hierarquia, que é necessidade de segurança, de proteção, de uma casa, de um trabalho, de saúde. Muitas pessoas se apegam excessivamente a essas coisas. Depois a gente vai entrar nesse contexto, né? Então, assim, você tem uma casa um lar, né? Você tem saúde, você tem uma renda para te manter e manter as necessidades básicas também. Porque na casa você se alimenta, você dorme, você, enfim, são coisas higiênicas. E aí depois que você tem essa segurança e proteção, que você se sente assim, você sobe mais um nível, que são as necessidades de conexão, de amar e de ser amado.
e como isso pode causar dependência, né? Faz parte do ser humano. Isso é normal, sentir necessidade de amar, de ser amado. A gente gosta, a gente sente falta de pertencer. A gente sente falta de ter um relacionamento social, familiar, romântico. Isso é da natureza humana. Isso gera grande fonte de satisfação. E aí depois que a gente tem razoavelmente, né, satisfeita essa necessidade de conexão com as pessoas, de se sentir amado, de amar, de ser amado, a gente sobe outro nível. A gente vai para as necessidades de estima, de satisfazer o nosso ego, né? De se sentir importante, de se sentir reconhecido. Uma vez que a gente tenha conquistado aquele meio social, a gente vai querer saber o quanto a gente é importante naquele meio, o quanto aquelas pessoas consideram a gente, qual é o nosso valor ali, né? O quanto a gente é reconhecido por essas conexões. E aí depois que a gente obteve todo o nosso biscoito ali nas nossas relações, que a gente se sente, isso molda a nossa crença de identidade, capacidade e de merecimento, todas essas necessidades. Aí depois a gente sobe mais um nível. E o último, que finalmente a gente se abre para exercer o nosso propósito, para autodesenvolvimento, para desenvolvimento pessoal, né? A gente aprender, desenvolver, criar, ser autônomo, ter liberdade, enfim, para tudo. E quando a gente fala dessas necessidades, a gente também está falando do prazer, né? Porque tudo na vida a gente ou busca o prazer ou foge da dor. Isso é um polo que não tem como fugir disso. A gente sempre está buscando prazer e sempre está fugindo da dor. Ou buscando satisfazer alguma carência que gera dor e que satisfazendo isso gera alívio, que gera prazer. É sempre assim, gente. É sempre isso. Porque isso faz parte do que a gente foi projetado evolutivamente, que é sobreviver. E a primeira que a gente pode se dizer assim, a primeira dependência afetiva, um apego excessivo que a gente tem na vida, é quando a gente nasce, quando a gente se conecta com a nossa mãe, né? Ele pode até ser um apego do tipo seguro, mas normalmente é ansioso, porque a gente chora, a gente faz drama e tudo, porque a mãe é uma fonte de satisfação das nossas necessidades, ela garante a nossa sobrevivência. Então, evolutivamente falando, é normal que a gente se apegue, que a gente dependa da nossa mãe. Nesse contexto, isso é normal, né? Essa dependência excessiva, porque a gente é vulnerável demais. Se a gente não depender da nossa mãe, acabou, gente. Diferente dos outros animais, o ser humano ele é extremamente vulnerável quando nasce. E aí, a gente... Então tá. E aí, por exemplo, eu falei dessas necessidades, né, de Maslow, e a gente se apega ao prazer, né, e a fontes de prazer. Então, dentro de um relacionamento, a gente pode ficar extremamente apegado ou dependente de qualquer coisas que satisfaçam essas necessidades básicas, como sexo. Tem relacionamento que a pessoa é dependente do outro porque ele gera... aquilo é uma grande fonte de prazer e nesse caso, no contexto de sexo, a pessoa é dependente sexualmente da outra. Ela vê aquilo como uma grande satisfação para ela e ela não vive sem aquela gota de prazer dela, que no caso é sexual. Muitos também, no caso essa da pirâmide, é a mais básica, né? É uma, inclusive, fisiológica. E aí, depois subindo, né? A gente pode ficar muito dependente do parceiro que nos proporciona segurança, proteção. Isso é muito comum. É normal nas nossas conexões o parceiro, né, nos proteger e gerar e ter segurança, mas quando isso tira a nossa completa autonomia e nossa liberdade, a gente fica completamente com medo de explorar o mundo, medo de qualquer coisa, assim, a gente fica completamente apegado a essas características de proteção do parceiro, né, de segurança, que a gente não consegue fazer mais nada. Simples coisas da vida a gente não consegue fazer sem o parceiro.
né, de pessoas que são dependentes, extremamente dependentes do parceiro, porque elas se sentem inseguras, né, essa coisa da segurança e da proteção. E tem gente que também que, subindo depois, né, tem gente que fica muito apegado a ao afeto, né? Ao afeto da pessoa, ao carinho, né? Pessoas normalmente quando elas são inseguras, elas, elas se apegam muito ao parceiro por afeto, por carinho, porque ela, inclusive, ela utiliza isso como parâmetro do quanto o parceiro ama, né? Ah, se ele tá fazendo pouco carinho em mim, ele não me ama. É, isso não necessariamente é assim, e essa crença, inclusive, gera muito sofrimento. A gente usar o quanto de carinho que o nosso parceiro dá como parâmetro de amor. Porque existem várias formas de demonstrar amor, e não só física, não só carinho físico. E o amor com medo, com ansiedade, o amor conjunto, quando ele vem com medo, quando ele é muito ansioso, não é amor. Isso é apego excessivo, é dependência. O amor, ele não tem essa ansiedade toda. Isso é apego ansioso que gerou um relacionamento dependente. Porque o medo da perda, esse medo excessivo da perda, ansioso, acelera a perda. Então, não é um relacionamento equilibrado, estável. E quando alguém não se ama, né, quando ela tem um déficit de autoestima, na sua crença de identidade, de capacidade, de merecimento, ela projeta isso no outro da seguinte forma: ah, se nem eu me amo, como que o outro vai me amar? Ela não acredita que ela possa ser amada. Pois é, exatamente isso, Rafael. Existem as 5 linguagens do amor. Incrível esse livro. Então ela acredita que se nem ela se ama, ela projeta que o outro também não vai ser capaz de valorizar ela, de gostar dela. E isso depois pode virar uma coisa assim, como medo de abandono, né? Eu preciso do amor, mas eu tenho medo dele ao mesmo tempo. E isso pode virar um medo absurdo de ser abandonado. Então a gente se conecta muito àquela pessoa, né? E aí depois, subindo de novo na pirâmide, tem gente que tem uma necessidade absurda de, não só pelas conexões, mas pelas aquelas pessoas que dão biscoito pra ela. Ela é muito apegada às pessoas que elogiam ela, que reconhecem ela, que ela precisa de sentir importante. Então ela se apega a algumas pessoas para ter a sua dose de biscoito. Digamos assim, para ela se sentir validada, que as pessoas estão sempre elogiando ela, então ela se vincula àquela fonte de biscoito, né? Que é assim que vocês entendem. E é assim que é nesses tipos de contexto que a gente normalmente se apega excessivamente, né? Com essas necessidades que eu acabei de falar, que tem a ver com as necessidades de Maslow. Tem muita gente que, como eu falei, como ela mesma não vê as qualidades dela, não reconhece seu próprio valor, ela não acredita que o outro possa fazer isso. E aí isso vira uma necessidade de ser amado, né? Eu preciso ser amado para ser feliz. Eu preciso de um relacionamento para ser feliz. A Siri ativou. Aqui. Tá querendo me atrapalhar. Eu preciso do outro para ser feliz. E a pessoa, ela pode até se tornar um pouquinho evitativa, né? Ela teme o relacionamento, porque ela tem medo do abandono, ela tem medo do sofrimento. Mas uma vez que o outro é consistente e é persistente um pouquinho e convence a pessoa, ela se joga, ela se entrega, né? E ela se apega à pessoa, né? E de forma excessiva e ansiosa. Tem muita gente que confunde o amor com um aspecto sexual. Eu já falei disso para vocês, né? Que o amor, né? O apego seguro, que é a fonte do amor, ele é independente do impulso sexual, da atração sexual. Essas coisas podem acontecer independente e pela mesma pessoa, ou por pessoas separadas ao mesmo tempo, né? Isso para o homem e para a mulher. Você pode amar o parceiro e não ter
desejo sexual por ele. A mesma forma, a mulher pode ter desejo sexual pelo cara e não amar ele. O sexo não é parâmetro para amor, né? Para o afeto. Essas coisas podem ser juntas, pode acontecer juntas, que normalmente acontece, mas também separadas e independentes. É isso que eu quero que vocês entendam. Que tem muita gente que viaja muito assim, falando, ai, a pessoa não faz sexo comigo, ela não me ama. Quero dizer que para vocês que isso não é uma regra absoluta, né? Inclusive tem pessoas que são assexuadas, para vocês verem que isso nem sempre anda junto. Mas, né, digamos que na maioria dos relacionamentos anda junto sim, mas não vamos levar isso a preto no branco, a ferro e fogo, né, 880, porque na psicologia essas coisas não existem. O sempre, o nunca, essas coisas variam muito, né? A subjetividade ela é muito complexa, a individualidade. Cada um é cada um. E também eu queria colocar aqui para vocês que uma coisa é estar sozinho, outra coisa é a solidão, que gera depressão e sofrimento. É normal estar sozinho, a gente não precisa estar em relacionamento para ser feliz não, tá? A gente tem que aprender a conviver, a viver sozinho, a ser feliz sozinho, que um relacionamento ele só complementa. Mas a princípio a gente é sozinho, autônomo, independente, autorresponsável. A gente não tem que pensar assim, só posso ser feliz se eu tiver em um relacionamento, se eu tiver com outro, se eu tiver, enfim. Isso gera muito sofrimento acreditar nessas coisas. Estar sozinho é diferente de solidão. E a gente não tem também que estar sozinho é diferente de ser sozinho. Estar é passageiro. O outro é muito você te define muito. Você é sozinho, que é mais ligado à solidão. Solidão é horrível. A gente adoece, morre, até mata. Não é legal. Fonte só gera depressão. Mas a gente tem que aprender a viver sozinho, né? A sair sozinho, a fazer as coisas sozinho, não estar com o outro o tempo inteiro. A pessoa dependente, ela é muito imatura emocionalmente falando, né? Ela é muito reativa à frustração, ao sofrimento, porque ela não é autônoma. Ela precisa do outro para tudo, né? Ela não consegue fazer uma simples atividade do dia a dia sem que o outro tenha lá para amortecer as coisas para ela, para fazer por ela, né? Ela tem medo do desconhecido. Ela precisa do outro para ter a sua fonte, no caso desse caso, de segurança, de proteção, né? Isso é uma grande fonte de dependência afetiva. A pessoa que tem esse medo absurdo do desconhecido, de que vai sofrer, de que não consegue fazer as coisas por conta própria. Deixa eu só procurar aqui. E quando a gente deseja muito o outro, eu necessito, preciso ser amado para ser feliz, a gente acaba se tornando pouco seletivo, né? A gente acaba se apegando a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa satisfaz essa necessidade nossa. Eu preciso de qualquer um para ser feliz, a verdade é bem essa. E isso não é legal, né? Quando esse desejo é descontrolado, essa ansiedade é notada pelo outro, faz as pessoas não quererem se aproximar da gente. Isso não é atraente. Então, o que o dependente emocional tem? A pessoa que ela se apega excessivamente ao outro. Quando ela é apegada de forma ansiosa, né? Ela tem um déficit das suas crenças de identidade, da sua autoestima, né? Que a nossa autoestima é a nossa crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Então ela tem um déficit da sua crença de identidade, que ela é insegura sobre
o que ela é, sobre seus valores, sobre suas qualidades. Ela não sabe o que ela quer, o que ela precisa. Então o outro meio que define isso pra ela, né? É muito comum até a pessoa pedir permissão pra tudo. Né? Ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela pode, ela não sabe o que ela, qual é o valor dela, né? Suas qualidades. Ela também tem um déficit da crença de capacidade, que é uma insegurança sobre o próprio desempenho. Como eu falei, ela não sabe nem o que ela é, ela não sabe nem o que ela é capaz. Então ela não consegue colocar as coisas que ela acredita, que ela não consegue colocar em prática, né? A sua intelectualidade, as suas qualidades, nada vai para o mundo da prática. Ela é incapaz de realizar as suas coisas. Então ela nunca vai conquistar nada, né? O outro vai ser sempre ali, tá ali para fazer tudo por ela. Então isso sempre vai atacar as crenças, a capacidade, o desempenho, a crença do desempenho dela, né? Ela sempre vai tá presa nisso. É uma bola de neve, é horrível. Afeta a confiança da pessoa, né? Então, esse tipo de contexto, esse tipo de relacionamento, a pessoa, ela vive pela pessoa e não com a pessoa. O dependente emocional, ele é imaturo emocionalmente, ele vive a relação pela pessoa, né? A fonte de prazer está muito focado na pessoa. A pessoa é o sol dela, né? Ela não tem outras atividades. Normalmente a pessoa ela é tão focada no relacionamento, ela vive tanto pelo relacionamento que ela não tem outras fontes de prazer. Normalmente não tem ciclo social, trabalho, né? A pessoa é muito limitada, né? Ela não tem autonomia. Ela tudo tá ali em volta do parceiro. A realidade dela vive em volta do parceiro, né? E se você nota isso, essas características em você, saiba que você pode estar vivendo um relacionamento dependente, ou se você nota esses déficits, né? Você pode vir a se apegar excessivamente por alguém. Porque você fica inclusive pedindo, você pode ficar vulnerável a um relacionamento abusivo, porque a sua vida gira em torno do outro, né? Você pede permissão para tudo. O outro é fonte excessiva de prazer na sua vida. Então, o outro faz com você o que ele quiser, né? Você perdeu a sua autonomia, né? Sua liberdade. É isso que gera relacionamentos abusivos. É tudo conectado, gente. Tudo faz parte, né? Tudo mesmo, né? Tudo um gera o outro. E isso também tira o senso de responsabilidade da pessoa, porque o outro está fazendo sempre as coisas por ela, decidindo por ela não tem responsabilidade, autorresponsabilidade. Isso é horrível, porque se você não tem autorresponsabilidade, você não vê, você não tem aquela visão de que tudo que acontece na sua vida consequentemente por conta de alguma decisão sua, por conta de algum comportamento seu, por conta de algum pensamento, né? Então a pessoa ela tira o seu da reta, culpa Deus quis assim, eu não tenho sorte, eu tenho azar. Então ela tira a responsabilidade da sua e bota no universo. Culpa do universo, não tem culpa de nada. Ela não é autorresponsável pelas coisas que acontecem na vida dela. Isso é horrível, porque como eu falei, é uma bola de neve. Uma coisa contribui para outra, para você não sair desse ciclo. Eu assisti uma série recentemente, que está na Netflix, chama Golpista do Tinder, que mostra no contexto da prática, as pessoas descrevendo ali, o que é a dependência, um pouco desse apego ansioso, né? O cara, não vou chegar no golpe em si, né? Mas enfim, o cara chega lá mostrando que é incrível, o cara rico, independente, inteligente, com um estilo de vida incrível. A mulher logo, fonte de prazer. Direciona, ela vê aquilo como um absurdo de prazer para ela, né? Logo,
como eu falei, a gente se apega às nossas fontes de prazer, mas aí tudo tem equilíbrio, né? Nesse caso, a mulher ela se apegou demais nesse cara, né? Ela acabou até ali de uma forma ansiosa. E aí o que aconteceu? Ela foi vítima, né? Ela ficou vulnerável, né? Quando a gente se apega muito de forma ansiosa, a gente fica muito mais vulnerável, muito mais reativo, muito mais sensível ao sofrimento. E aí você fica suscetível a golpe, né? Tanto é que ela ficou mais vulnerável ao sofrimento emocional e financeiro, né? Que tudo que o cara pedia, ela resolvia pra ele. A pessoa, a pessoa quando ela é dependente, ela é assim. Ela normalmente, ela fica mais vulnerável à influência do outro. E aí, teve 2 casos, né, que mostrou duas mulheres mais excessivamente apegadas ao golpista, mas no final mostrou uma mulher que eu acredito ser mais que ela tinha um apego do tipo mais seguro, né? Porque ela sabe das capacidades, ela tem identidade forte, enfim. Quando ela descobriu, esse foi bem no final, dá pra ver pelo relato dela, pela assertividade que ela resolve a coisa ali. Dá pra ver que ela sofre, ela fica triste, claro, né? Mas ela foi super assertiva, inclusive ela denunciou, ela conseguiu conduzir a situação para ele ser preso. Dá pra ver que aquela mulher, ela não estava dependente ou extremamente apegada de forma ansiosa. Ela gostava do cara, ela estava conectada com ele, mas isso era de uma forma mais equilibrada, tanto que ela resolveu a situação, né? Foi a única, inclusive, que recuperou recuperou o dinheiro dela, parte do dinheiro. Só contextualizando aqui pra vocês. No final eu vou olhar todas as perguntas aqui, tá, gente? Eu respondo. Só pra eu não perder minha linha de raciocínio. Aí eu respondo as perguntas de todo mundo. Eu vou ler um relato aqui pra vocês que vai resumir tudo isso que eu falei. Vai ficar bem claro pra vocês. Deixa eu só pegar o iPad aqui. E aí vocês vão ter uma noção. Isso aqui é um relato real, né? De que. E acontece com todo mundo, não vê o tanto que isso é comum. Ó, uma paciente que havia acabado de sair de um namoro de 8 anos. Ó, uma paciente que acabou de sair de um namoro de 8 anos. O namorado decidiu terminar porque estava cansado e queria ter novas experiências. Depois de tantos anos, a pessoa não sabe o que é pior, terminar ou se casar. Eu acho que nesse caso, se você não sabe o que é pior, você terminar ou casar, é melhor terminar. Porque imagina, gente, você não sabe se você tá já tendo essa expectativa do casamento, então eu acho que é melhor terminar mesmo. Enfim, o namorado pensava dessa forma, né? Ele, depois de tantos anos, ele não sabia o que era pior, terminar com a pessoa ou se casar com ela. Enfim, decidiram ficar um tempo separados para ver como é que ia ficar. E o verdadeiro problema surgiu quando a jovem teve que enfrentar o desafio de viver sem ele. É aí que começa o babado, porque ela era dependente dele. E ele queria experimentar coisas novas na vida. Estavam há 8 anos juntos, né? Eles estavam desde o início da adolescência. A vida dela havia girado em torno dele. Então ela vivia por ele e não com ele. Ela era uma fonte. Ele era a fonte de prazer da vida dela. Durante 8 anos ela não fez nada além de estar ao lado dele com uma fiel escudeira, ao pé do canhão, né? Ele é a pessoa que sempre tá ali para fazer tudo pela pessoa. Quando quase não tinha amigos, nem grupos de referência, nem vocação, nem nada. Ela vivia realmente a vida dele, os amigos dele, a profissão dele, tudo era ele. Ela não focava nada nas suas qualidades, tudo era ele. Quando chegou... Então, quando acaba, a pessoa abre um buraco na vida dela, fica perplexa, desesperada, como se o mundo tivesse acabado. A pessoa é como se ela tivesse acabado de nascer de novo, porque ela vivia a vida do outro. O namorado havia
o namorado lhe fornecia o necessário para sobreviver afetivamente até o momento. E agora ela tinha que começar do zero. Seus gostos eram os dele, os seus amigos também, os seus hobbies, tudo emprestado, tudo era do namorado. Uma tela de cinema em branco. Pela primeira vez ela tinha que olhar para si mesma, questionar e ver o mundo, o que o mundo lhe oferecia. Ela demorou mais de 1 ano para adquirir o espírito de exploração. Enfim, vocês conseguem perceber então, num contexto prático, como que isso acontece, né? E eu tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo aí que se identifica com essa pessoa, né? Que tá ali no casamento, que vive a realidade do marido, que tá ali tudo para ele. E eu digo para vocês que isso é perigoso, é desesperador até. Porque, imagina, eu gosto de dizer que acreditar que tudo é para sempre é uma crença limitante. A gente sempre deve pensar que as coisas vão durar, né? Mas ter a crença de que tudo é para sempre, a ferro e fogo, vai durar para sempre, isso aqui vai ser do jeito que tá aqui pro resto da vida, inevitavelmente vai gerar sofrimento, porque nos dias de hoje a gente vê como que é a realidade dos relacionamentos, né? Não quero ser pessimista não, gente, mas eu espero que vocês tenham entendido a essência de que a gente não pode acreditar que aquilo ali vai se permanecer estável, igual pro resto da vida. As coisas mudam, né? As realidades, as nossas necessidades mudam. Então tá, eu vou chegar então agora na parte que como que a gente pode superar esse contexto, né? E até evitar. Como eu falei, quando a gente vê aquela pessoa que a gente está apaixonada como a única fonte de prazer na nossa vida, a nossa expectativa eu só vou ser feliz com ele, a pessoa, eu amo tanto ela é uma fonte, é o meu prazer, é minha felicidade, a pessoa é minha felicidade. Então, isso acaba culminando nisso. Então, o que eu falo pra vocês? Que a gente deve ter fontes de prazeres diversas. A gente tem que exercitar explorar o mundo, né? Trabalhar a nossa intelectualidade, a nossa curiosidade, a nossa autonomia, a nossa liberdade. Ter um relacionamento com a pessoa, mas ao mesmo tempo ter autonomia, né? Não viver pela pessoa, viver com a pessoa, para a gente se complementar, não se anular, não uma pessoa se anular e viver o outro. Não precisa nem explicar por que isso, né, vai inevitavelmente gerar sofrimento. Não é substituir o parceiro, né, mas é tornar a pessoa amar, se complementar. Então, o que eu falo? Ter várias fontes de prazer. Explorar a sua curiosidade. Ter a vida de um gato, né? O gato, ele é curioso. Ele tá sempre aprendendo. Então, conheça pessoas. Faça amizades. Isso abre muito possibilidades. Faça viagens. Seja um pouco explorador, sabe? Experimente coisas novas. Cozinhar. Esporte. Um estilo novo, se vestir de uma forma diferente, corta o cabelo diferente, experimenta uma aparência diferente, né? Dentro da sua realidade, do seu orçamento também. Tem espiritualidade, seja uma pessoa divertida, não necessariamente engraçada, mas tem o espírito livre, né? Não ser muito séria. Isso abre muitas possibilidades. Faça sexo de uma forma diferente, de forma não previsível. Estude, aprenda ciências, né? Aprenda sobre relacionamentos, aprenda línguas novas. Se abra para novas fontes de prazer. Não fique exclusivamente dentro de uma. E olha, eu falo para vocês, não é só dependência afetiva, emocional de uma pessoa dentro de um relacionamento. Isso, inclusive, te torna forte a vícios, né? Porque isso é um vício, né? Então isso te deixa imune a vícios, né? Porque quando a pessoa ela vê aquilo muito como sua única fonte de prazer, ela fica muito viciada naquilo. Isso pode ser uma pessoa, ou pode ser drogas, ou pode ser sexo, ou pode ser, enfim, etc. Pode ser muitas coisas. Vocês entenderam, né? Então,
Tem muitos parceiros que quando, principalmente pessoas que estão vivendo isso, né? Apegadas excessivamente, de forma ansiosa, dependente, elas são muito ciumentas. Então elas tentam castrar o parceiro para desenvolver essas fontes de prazer, né? Principalmente homens que são normalmente muito machistas, eles começam a castrar muito a mulher para ela não ter, né, vida, né? Ficar sempre tá vendo ele como sua única fonte de prazer. Que ele vê isso como inconcebível. Eu tô usando o contexto do homem com a mulher, mas pode ser o contrário também, tá? Então ele não permite que a mulher tenha, que a pessoa tenha, eu vou parar de usar a palavra mulher, porque tem gente que pode achar ruim aqui, mas pode ser qualquer gênero, tá? A pessoa não permite que a outra pessoa faça outras atividades, né? Justamente para ficar ali nela. Já toma cuidado com isso. Então procure novas fontes de prazer, novas atividades, enxergar as coisas de forma diferente, né? Você não tem que ver a pessoa como o centro da sua vida e nem deve permitir que o parceiro faça isso com você. Isso é estratégia de muitas pessoas inseguras. Por isso que eu usei o exemplo do cara que normalmente quando eles são machistas e fazem isso com a mulher. Então, vamos abrir para as perguntas aqui. Eu pedir para o Felipe separar para mim o nome das pessoas que fizeram as perguntas e a pergunta. Anotar tudo aqui e agora eu vou responder. Patrícia DC. Mesmo em um relacionamento, eu sinto muita solidão. Mesmo em um relacionamento, eu sinto muita solidão. Gente, acho que você não tá. Talvez você acredite que o parceiro não tá reconhecendo as suas. Te reconhecendo, né? Te dando o devido valor, não esteja te valorizando, né? Pode ser isso, pode ser outras coisas também. Eu tenho que achar uma pergunta boa para vocês. O Bruno Borges Pinheiro tem o limite do insistir no relacionamento e ser grudento. Saber qual é esse limite que são. Então, mas às vezes não se trata de um limite cognitivo, né? De você decidir. Quando a pessoa ela é pegada de forma ansiosa, isso extrapola muito o racional dela. Ela foge disso. Ela não consegue decidir. Ela necessita. Aquilo vira uma necessidade para ela, básica. Por isso que ela precisa aprender a ser autônoma, independente, ter sua liberdade antes do relacionamento. Ela tem que ser forte por dentro antes de se conectar a uma pessoa. Trabalhe seu universo interno para depois explorar o universo externo, as conexões, as relações. Eu o amo, mas toda vez que a gente briga, ele me bloqueia, depois desbloqueia. E começa tudo de novo. Faz padrão, mas na verdade, isso aí são estratégias de comportamento de protesto, né? Que visa muito chamar a atenção do parceiro. Pode ser aí que vocês tenham um contexto de relacionamento de dependência. Amanda, ele dizia que me amava e terminou do nada. Eu costumo dizer assim, escuta o que a pessoa faz e não o que ela diz. Escuta o que a pessoa faz, presta atenção no que ela faz, nos comportamentos, nas atitudes e não no que ela diz. Isso vai ser muito mais... Vai te dar muito mais certeza. Amanda Antunes perguntou como adquirir amor próprio. Amor próprio, então você vai ter que desenvolver as crenças que estão em torno
da autoestima. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Isso tudo a gente aprende com a maturidade emocional, com a experiência, com erros. Errar é importante, sofrer é importante, né? Por isso que é bom ter autonomia e liberdade para você se jogar e aprender com os erros. Você vai aprender e validar as suas qualidades, né, as suas capacidades, isso tudo na prática, no campo. Então é importante não ser tão dependente da pessoa, até para você validar essas suas qualidades, né? O que você o que você é capaz, o que você merece, né? O ser, o fazer e o ter. Desenvolver amor próprio vai muito de como você interpreta também a sua realidade, como você interpreta as coisas. Existem várias linhas várias linhas da psicologia que podem explicar isso. Estou te dando só um parâmetro geral. Estou num relacionamento faz 3 anos. Tivemos muitas brigas e retorno. Aline. Essa vez ele terminou de vez, mas eu tô muito mal. Não é que a pessoa segura não vai sofrer. Pessoa segura, ela sofre também. Ela sente medo, ela sente a perda, fica triste. Só que esse sofrimento, ele não se transforma, não se alastra com o tempo, né? Não vira depressão. A pessoa, ela sofre, ela passa pelas fases do luto, mas logo ela se reergue, porque ela sabe das capacidades dela, sabe do seu valor. Ela sabe das suas qualidades, ela sabe que isso o tempo vai resolver. E ela sabe que ela vai poder conquistar um novo relacionamento. Viviane, como fazer para acabar com a carência? Não me sinto bem quando não estou em um relacionamento. Pois é, você acreditar que você só vai ser feliz dentro de um relacionamento é muito limitante. Você acreditar que só pode ser feliz dentro de um relacionamento, você pensa, reinterpreta isso daí. Você nunca foi feliz antes de um relacionamento, com seu trabalho, com suas amizades, com a sua vivência? Sempre você só foi feliz dentro de um relacionamento? Só quando você estava com alguém? Analisa isso, você vai ver que aí tem uma limitação muito grande. E você tem que aprender, né? Princípio básico, você tem que aprender a viver e a ser feliz sozinha, né? E a validar essas características, liberdade, autonomia, tudo sozinha. Isso vai ajudar na sua carência, isso vai ajudar a desenvolver o seu amor próprio. Isso tudo está interconectado. Tô procurando mais perguntas aqui, tá, gente? Então... Então é isso, gente. Eu acho que... tá. Tem outra pergunta aqui. Como conseguiu identificar que está dependente emocionalmente de... Como conseguir identificar que está dependente emocionalmente de alguém? Quando você começa a ver aquela pessoa como uma grande fonte de prazer na sua vida. E a única fonte de prazer, a mais importante, né? Você não vive com a pessoa, você vive pela pessoa. Seu relacionamento gira em torno dos gostos da pessoa, do que ela quer. Inclusive, você pede muita permissão para a pessoa, né? Isso pode acontecer, pode não acontecer, mas são características. Você é muito suscetível, vulnerável à rejeição da pessoa, né? A tudo que ela faz, a frustração, a dor, ser muito sensível à dor, pode ser muito indicativos de dependência afetiva. Daniel, e quando a gente sente que gosta da pessoa, mas já não sabe se quer o relacionamento? Então, aí você já está num processo de desapego, né?
você não acredita que o relacionamento tem futuro. Ou a pessoa te gera muito sofrimento e você não acredita que vale a pena. Aí você tem que analisar isso, se vale a pena mesmo. E não é porque... Rios, como fazer para que a pessoa que você ama pare de criar papéis para se reaproximar sempre? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você pode refazer ela? Terminei, sinto falta dos momentos, mas não tenho vontade de voltar. Tá vendo? Você superou de uma forma estável, né? De uma forma segura. Você tem nas lembranças que foram momentos prazerosos, porque senão você não estaria com a pessoa, né? Tem boas recordações, mas sabe que aquele relacionamento não gerava uma vivência prazerosa. E aí você não tem vontade de voltar, como você colocou. Conselho para uma amiga que sempre tenta voltar. Conselho para uma amiga que sempre tenta voltar. Nossa, eu fico travado, gente. É porque quando vocês perguntam, o negócio fica subindo, atualizando, eu fico perdidinho. Conselho para uma amiga que sempre tenta voltar. Calma, atualizou de novo. Sempre tenta voltar com seu relacionamento. Acho que estou tentando fazer dar certo e se frustrar. A gente tem o direito de amar, mas não é porque a gente ama a pessoa que ela tem o dever de amar a gente, né? Não necessariamente porque você gosta de alguém, ela tem que ficar com você. Isso também é uma crença limitante. O negócio flui, não tem que tentar. Quando você está se esforçando muito, quando está sendo muito ansiosa, está se esforçando, está tentando demais, isso só te desvaloriza. Eu não aconselho. O negócio tem que fluir, tem que ser equilibrado. Um investe, o outro investe, um tenta, outro tenta, e o negócio vai se complementando, se equilibrando. Relacionamento é isso. Quando um tá insistindo demais, é melhor não ficar insistindo. Isso já caracteriza uma conexão ansiosa. Já vai ser, já tira aí que pode gerar muito sofrimento. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, senão o negócio vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Compartilhe com os amigos, eu vou deixar salvo no perfil, tá? Boa noite, fiquem com Deus.